Estamos aqui no painel do Roundtable. Temos eu aqui como co-moderador, a Raquel, que é a nossa partner da parte de Woke Carreiras e Desenvolvimento de Liderança. Temos a Bruna Frota, advogada de imigração da ING PLCC, que está em Texas, em Houston, Texas, e temos o Ale Cunha, que é founder e CTO da Zebra, que está em San Diego, certo, Ale? Falem oi aí, só para ver se está todo mundo bem. Opa, isso aí. Olá. Boa. Muito bem, bem-vindos, obrigado pelo tempo e por nos ajudar aqui a compartilhar um pouquinho de experiências do lado de vocês. A gente tem bastante tema para cobrir aqui. Eu vou passar um pouco só para como participar, a gente não deixar as perguntas dos participantes aqui para o final, né, nessa abinha de Q&A, tá? E no final a gente pede para todo mundo, quando sair, ou se precisar sair antes, só para clicarem aqui em continuar e deixarem aqui um pouco da nossa, só um pouquinho do feedback sobre o dia de hoje. Rapidinho, um pouco sobre o Woke. Então, a Woke é uma empresa brasileira. A gente tem uma ambição bem grande de mudar a forma com que as pessoas, as empresas se relacionam e performam. A gente começou no Brasil, em São Paulo, em 2016, tá? Então, já são aqui quase 5 anos, 6 anos, né, de muita batalha, o tempo vai passando rápido, e a gente abriu a operação aqui nos Estados Unidos em fevereiro de 2021, tá? Um pouco de como é que a gente está estruturado, tá? Então, a gente tem uma visão de realmente trazer muita inovação para o nosso setor. A Woke tem 2 partes, uma parte focada em tudo que é Woke para empresas, onde a gente tem a operação de especialistas, hoje operando no Brasil e nos Estados Unidos. E a gente tem a parte de tecnologia, que presta serviço para essas 2 empresas, focado em 2 grandes pontos, um focado em recrutar talentos, né? Principalmente para startups em crescimento, e a gente tem a parte de B2C, focada em pessoas, onde a gente tem aqui a área da Raquel, focada em gestão de carreira e desenvolvimento de liderança, então unindo uma visão da persona, que pode ser tanto para fazer o trabalho nas empresas ou para a tua própria empresa, e obviamente do outro lado, ligado à nossa carreira, né? E a gente tem toda a parte de Woke corporativa que nos ajuda em toda a parte de People Success, Marketing, Business Development, toda a parte de administração, tá? Vou passar aqui um pouco para a Raquel se apresentar um pouquinho, então conta um pouco do... Legal. Obrigada, Zuca. Boa noite, todo mundo. Bruna, Alex, prazer estar aqui com vocês também, nessa Roundtable. Tenho certeza que vai ser uma discussão super rica, bacana. Bom, gente, eu sou uma das sócias aqui da Woke, estou no Brasil, né, e lidero toda a parte de desenvolvimento de liderança, mentorias de carreira e coaching executivo, e venho aí de uma trajetória de mais de 15 anos trabalhando no mundo corporativo, liderando a área de RH, então trabalhei bastante com esse tema, né, principalmente de expatriação, então trabalhando em ambientes bem diversos, né, com expatriados construindo carreiras fora, mas também recebendo muitos expatriados aqui, e hoje, né, como consultora aqui, como coach, mentora, trabalhando muito a questão das carreiras das pessoas, a gente vem sentindo também aí muito essa necessidade de discutir mais sobre isso e ajudar as pessoas nesse planejamento e nessa preparação, caso, né, queiram aí fazer essa transição para uma carreira no exterior. Então vai ser um prazer trocar aqui com vocês hoje também. Boa. Rapidinho, então, bom, contando a minha história e também um pouco do que surgiu a ideia e o convite também para a Bruna e para o próprio Ale e Alex, né, dependendo do momento aqui nos Estados Unidos, mas eu sou sócio da Woke aqui nos Estados Unidos. Eu tive uma oportunidade quando pequeno de morar no México como expatriado com 10 anos, então foi minha primeira experiência internacional de morar fora.
Depois eu vim estudar aqui nos Estados Unidos, com bolsa de estudos para jogar futebol. Voltei para o Brasil em 2003 e vim como expatriado, antes como um L1, né? E vim com a família. E agora, enfim, fiz todo o startup da operação aqui da Woke nos Estados Unidos. E durante esse período de 7 anos, 8 anos em Houston aqui, conheci a Bruna. Inicialmente me ajudou bastante em alguns processos, com amigos, ajudou várias outras pessoas, tanto do lado de empresas, como também do lado pessoal, e também o Ale, que tinha aberto aqui a Zebra e também tinha feito a mudança com a família, e depois de alguns anos saiu de Houston e agora está em San Diego. Vou deixar vocês se apresentarem rapidinho. Ale, conta um pouco enfim, um pouco de você aqui rápido, por favor. Opa, tudo bom, gente? Eu sou sócio fundador e CTO de uma empresa de desenvolvimento de software originalmente do Brasil, e em 2016 eu resolvi me mudar, então eu fui, de novo, me transformei num expatriado, decidi me mudar em função do meu próprio negócio, como expansão, me mudar para Houston, próximo de um cliente que eu tinha na área de energia, para ficar próximo desse cliente, que tinha uma base em Houston. Me mudei primeiro num visto H1B, comecei a trabalhar relacionamento de conta com esse cliente, as coisas cresceram, eu consegui, eventualmente, no ano seguinte, abrir a minha própria empresa, né, nos Estados Unidos, comecei a usar ela para fazer os negócios e fui aprendendo aos poucos como funcionava e como que precisava fazer com isso. Também tive sorte de, em 2017, já conseguir o meu Green Card. Então, quando eu fiz a aplicação do meu processo, eu já entrei com o H1B e com o Green Card até antes de chegar aqui nos Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei, um ano depois, eu tinha o Green Card, que facilita bastante a vida. E aí, passado alguns anos de Houston, resolvi me mudar para a Califórnia e hoje estou aqui em San Diego. E aí é isso, em Houston conheci o Zuka, um monte de brasileiros ali, todo mundo se ajudando, cada um com seus problemas diferentes, mas no fundo um grupo grande de expatriados. O Ale Alex é um desses problemas que o brasileiro vem fora com um nome que precisa se adaptar. Então é Alex para os americanos, Ale para os brasileiros. Eu já coloquei algumas coisas aqui entre inglês e português para ajudar as pessoas naturalmente a já se preparar, ambientar aqui a troca de idiomas. E, bom, dentro desse processo, obviamente, tem uma etapa muito importante, e a gente vai abordar depois bastante temas. A Raquel vai moderar aqui, porque eu acho que a gente tem experiências interessantes para compartilhar em vários âmbitos, principalmente o lado de família, mas deixa a Bruna contar um pouco da história dela. A gente também vai trazer, além de especialista no tema mais importante para empresas e para as pessoas, a gente vai também tentar entender um pouco da história da Bruna, que também veio também para os Estados Unidos de uma outra maneira. Então, a gente vai também querer conhecer um pouco mais a tua história, Bruna. Conta você. Maravilha. Não, primeiramente, obrigada pelo convite, né? O Zuka, ele hoje não é só um parceiro de trabalho, mas também um amigo, a gente se conhece há um tempo, eu já sou aqui, a gente é do grupo das antigas de Houston, estou aqui há 15 anos e como além, infelizmente, o meu nome não é, a gente não consegue flexibilizar de uma maneira que o americano entenda, né? Primeiramente, eu queria pedir desculpa, né, para as pessoas que estavam esperando ter a palestra semana passada, mas foi minha culpa, tá, gente? Que eu estava meio mal de Covid, a gente teve que remarcar. Mas hoje eu espero que a gente consiga deliver uma apresentação bem bacana para vocês. Então, eu sou fundadora do próprio escritório de advocacia, especialista em migração corporativa e para indivíduos que tenham um high net worth, ou então indivíduos que tenham uma especialidade ou são pessoas de habilidades extraordinárias, né? Como o Zuka falou, eu vim aqui para os Estados Unidos como esposa de um expatriado, e quando eu cheguei aqui, eu tive que realmente voltar a fazer toda a minha educação, tentar fazer network e realmente me inserir no mercado de trabalho. Então, eu vou também falar um pouco depois sobre essa minha experiência com vocês, além de falar um pouco das opções de visto, né? Porque, enfim, sem o visto, sem se legalizar nos Estados Unidos, ninguém consegue ter muitas oportunidades nos Estados Unidos.
Eu comecei trabalhando assim que eu me formei, tirei minha licença nos Estados Unidos para um dos maiores escritórios de imigração corporativa dos Estados Unidos, que assim, hoje, inclusive, esses nossos amigos que são clientes aqui da área de Houston, acaba que já trabalharam comigo anteriormente, quando eu era advogada desse escritório, ou então até depois, apesar da gente se conhecer pelo network, pela essa empresa, essas pessoas me conheceram. E depois de trabalhar para esse escritório, eu fui trabalhar para uma empresa de relocação, também uma das maiores do mundo, trabalhei por uns 3 anos, e aí foi quando eu abri o meu escritório. E, em paralelo a ter o nosso escritório, a gente também, eu sou advogada da Tramontina, da nossa querida empresa aqui nos Estados Unidos, e também sou advogada do Consulado Brasileiro em Houston, há mais ou menos uns 3 anos. Que é muito então, bom. essa é a minha história. Excelente. Tramontina, além de cliente em comum que a gente tem, o consulado americano realmente faz um trabalho excelente. A gente tem realmente uma experiência excelente com eles aqui. Então, sim. Bom. Ótimo, Bruninha. Estamos muito bem. Acho que temos aí um time super legal e vou contar bem rápido aqui um pouco da dinâmica, tá? E por que surgiu um pouco da ideia de fazer esse webinar e contar um pouco da história. Então, a gente pensou aqui... Primeiro, né, estou aqui há 8 anos de volta, sou headhunter, né? Então, natural que todo mundo lembra do Zuca que mora fora, quando tem algum amigo que fala que quer ir para o exterior, e nos últimos 8 anos eu posso dizer que pelo menos umas 2, 3 vezes ou mais por mês aparecem indicações de pessoas que querem vir, estão no Brasil e querem ir morar no exterior. E ao longo desses anos, eu ajudei muito eu acho que é um pouco do papo de hoje, falar qual a real chance, né, que essas pessoas têm, porque muitos têm sonhos. A gente sabe que esse sonho pode virar realidade, tem várias formas de virar realidade, mas também a gente sabe que tem um período depois de planejamento, depois que as coisas acontecem, do que é se adaptar quando você chega, depois depois que você se adaptou, pensar em crescer, seja profissionalmente, né, a tua carreira, depois de ter vindo como expatriado ou mudado para cá, ou eventualmente crescer o teu negócio. Então, eu achei que seria super interessante, a gente achou que seria ótimo a gente quebrar em 3 partes, justamente para falar de como as pessoas hoje podem ter, né, qual a realidade para cada uma delas, e pensar na melhor situação, pensando numa carreira internacional ou numa expansão da empresa, e o que vai acontecer depois, como se preparar para quando essas pessoas chegarem, quando as empresas começarem a operar, e como depois crescer esses negócios ou crescer sua carreira. Então, foi assim que a gente planejou. Vão ser uma série de 3 webinars, a gente está no número 1 aqui. Então, agradeço muito a presença de todos. Vou deixar para a Rá passar um pouquinho aqui pela agenda. Então, nesse roundtable, essa é a nossa agenda de hoje aqui para planejamento. Boa, Zuca. Então é isso aqui, pessoal. Essa é a agenda. A gente vai falar bastante das chances mesmo de abrir uma empresa ou conseguir um emprego no exterior. Então, aqui acho que a gente tem esses 2 pontos de vista, assim, né, que vai ser bem interessante. A Bruna vai poder trazer mais profundamente para a gente os tipos de vistos, e aí foi muito interessante, porque na apresentação de vocês dois aqui, do Alex e do Zuca, vocês, não, L1, B, não sei o que, eu assim, meu Deus, o que é esse tipo de visto, né? Então, já bem legal que a Bruna vai poder decifrar para a gente aí esse monte de sigla, né? Vamos trazer também aqui uma discussão como é que está o mercado, né? Principalmente nos Estados Unidos, que acho que é a maior experiência aqui de todos nós, né? E o Zuca brinca que assim, vamos falar um pouco as verdades da vida, né? Que tem algumas coisas assim que a gente precisa trazer, o que de fato são facilitadores, o que podem ser dificultadores, e algumas decisões às vezes importantes de às vezes dar um passo atrás e tal, para poder depois dar 2, 3 para frente, né? Quanto que deve investir. Então, esse tipo de discussão a gente também vai ter. E uma parte mega relevante desse processo, que é e a família, né? Como é que a gente se prepara para essa mudança? A gente sabe que muitas vezes e não é uma decisão solitária, é uma decisão que envolve aí toda a família, que a gente tem que cuidar também disso para que
o processo seja mais exitoso, né, e tenha mais chances, de fato, de ter uma adaptação depois melhor. Então, essa vai ser um pouco da nossa agenda aqui para os próximos minutos. E não é por acaso, né, que a gente colocou a adaptação no meio e que a gente vai falar de adaptação de novo, que é um tema não só extremamente importante para muita gente que faz transição de trabalho, né, que está saindo de um emprego, está indo para outro, para a entrada de empresa com o nosso serviço que a gente presta como PAP, mas também pensando em adaptação em todos os sentidos na carreira internacional também, tanto para quem está vindo como expatriado ou eventualmente vai vir como estudante, ou para quem vai abrir sua empresa, como o Ale fez, e vai ter que se adaptar naturalmente ao mercado aqui. Então, a gente vai explorar vários pontos. Boa. Zucca, e começando então aí, né? Vamos lá, primeira acho que pergunta aqui para você especialmente, né, Zucca? Como é que você tem enxergado aí? Quais as chances hoje das pessoas conseguirem um emprego no exterior, né? Conta um pouquinho para a gente da tua perspectiva. Bom, bem direto ao ponto, estando no Brasil e aí passando por uma lista aqui, né? Acho que são vários pontos importantes. A reflexão que eu sempre trago para as pessoas é a mesma se a gente fizesse o inverso para o Brasil, né? Quais as chances de um gringo ou alguém que venha do exterior, sem visto de trabalho, sem experiência profissional, sem qualificação no mercado local, que talvez tenha em abundância, o timing e custo e propósito de vida fica muito difícil. Então, realmente o cenário que eu acho que é o meu papel, e sempre foi o meu papel aqui como headhunter, deixar claro para as pessoas que ainda mais quando eu tenho um headhunter no meio, né, você estando no Brasil, as chances são muito pequenas, ainda mais via headhunters. Então, o grande foco para planejar uma carreira no exterior é pensar em caminhos alternativos, planos alternativos e principalmente networking ou costurar naturalmente esse movimento através da empresa atual ou buscar justamente no planejamento de carreira para com as novas empresas uma oportunidade de você vir expatriado, né, de alguma maneira, tá? Naturalmente que o outro lado que a gente vai falar é para aqueles que, e aí eu acho que é o legal do Ale aqui, enfim, isso também pode vir para o lado do empreendedor. A gente tem um mercado de nova economia no Brasil e muita gente que pode vir aqui por um momento buscar experiência e conhecimento através de realmente estudos, né? Então tem um caminho para você se preparar e depois fazer um movimento depois para o mercado de trabalho, mas para aqueles que têm uma veia empreendedora, a gente tem vários founders, muita gente que realmente tem aberto várias empresas interessantes, que hoje são unicórnios, ou são empresas que receberam aporte, que cada vez mais as pessoas estão olhando também para a carreira como founder, né? Como realmente abrir um negócio, e esse negócio pode, por que não, ter uma expansão para cá e você conquistar um desejo pessoal ou familiar através de uma empresa, né? Então, hoje, sem visto de trabalho, praticamente impossível realmente que uma empresa contratante nos Estados Unidos, para uma posição que está nos Estados Unidos lidando com o mercado local, vai olhar para um estrangeiro que não tem visto, não tem experiência, e vai ter uma série de custos adicionais e vai ter dificuldade e vai passar por adaptação depois que isso aconteça. Então, o que é importante entender, e eu acho que esse é um lado bem interessante, com empresas de nova economia e o custo da mão de obra nos Estados Unidos, né, várias empresas vêm buscando recursos e talentos fora dos Estados Unidos. Então, hoje, plataformas como o Deal.com ou Atlas, por exemplo, as empresas americanas ou até mesmo estrangeiras buscam recursos especificamente no Brasil, México e alguns outros países para que essas pessoas trabalhem para uma empresa americana estando no Brasil. Então, também é bem comum isso, é uma prática mais nova, uma tendência que vem acontecendo, de que, por que não, né? Trabalhar por uma empresa americana, mas continuar no Brasil ganhando em dólar. Então, isso também, de uma certa forma, vem sendo mais e mais comum, principalmente para as posições em alta demanda. O Ale trabalha com tecnologia, então devs e uma série de outros perfis são interessantes nesse sentido. O outro caminho que eu acho que é interessante, né, justamente fazendo esse outro lado, eu acho que a Lê conta um pouco aqui da tua experiência, né,
A Bruna veio como esposa de expatriado no primeiro momento, mas depois, enfim, buscou uma recolocação local, a gente fala disso, mas como é que foi para você também essa decisão? Da onde que veio abrir a oportunidade aqui com a Zebra? Como é que foi o teu início de pensar na tua carreira através da tua empresa? Até voltando um pouquinho ao assunto sobre o que você falou, né? E eu posso falar porque eu já, como empresa, já apliquei visto para trazer pessoas para cá. Eu já passei por esse processo, então eu conheço um pouco de um lado de quem é o sponsor de um visto H1B, no caso. E essa dinâmica que você falou é verdade. Por que trazer alguém que está fora, em outro país, talvez não fale bem a língua? Mas alguns mercados, particularmente na área de tecnologia, tem a demanda tá tão alta que faz sentido. Só que você tem que se provar, você tem que conseguir entrar num nicho e falar, bem, esse é o cara que eu quero. Porque se você for simplesmente, sei lá, em áreas de tecnologia, um programador, bem, programador tem para qualquer lado. Mas se você for um programador de Rust, que trabalha com a plataforma da Salesforce, ok, é uma coisa específica. E aí você se prova com isso. Por exemplo, se você trabalhar com uma empresa gringa e tiver mostrar experiência com inglês, isso já é uma boa porta de entrada para você fazer uma conversa com uma empresa que possa ser o seu sponsor. Muda bastante a figura quando você se encaixa num perfil que não é muito comum, muito fácil de achar. Parece um nicho, né, Ale? Um nicho bem importante. O importante é achar um nicho. Foi assim que eu vi. Então assim, quando eu comecei a pensar em vir para cá, né, eu estava vindo pela minha empresa, eu queria vir pela minha empresa. Eu tinha duas opções na época que eu podia considerar. Uma opção era eu vim como um investidor, com um visto de investidor, e a Bruna pode falar com mais propriedade que eu sobre isso, não sei com os detalhes, o EB5, se não me engano, aonde eu precisava fazer um investimento nos Estados Unidos, eu não lembro o valor, mas era alta, uma coisa da ordem de... Era mais de 250 mil dólares, se não me engano. E aí você fazia um investimento, criava uma empresa, você precisa mostrar um plano para a criação dessa empresa, você precisa mostrar que você vai gerar emprego. Não é fácil fazer isso, o custo é considerável em termos de fazer o material, fazer todo o processo burocrático, um processo bem diferente do processo de visto de H1B, por exemplo, onde, na verdade, você nem deveria pagar pelos custos, quem paga é o sponsor, não a pessoa, no caso do visto de investidor. E aí, por uma série de fatores, aquele visto, esse caminho pelo visto de investidor não fazia muito sentido, mas é uma opção bem válida. Ela fica consideravelmente mais fácil se você tiver um passaporte europeu, porque as regras mudam e os valores mudam. Eu tenho amigos, colegas que vieram com passaporte europeu e a vida é extremamente mais fácil quando você tem isso. E brasileiro muitas vezes tem. Então, aí é uma dica. No meu caso, eu acabei indo para o H1B porque eu tinha um parceiro comercial nos Estados Unidos, onde eu tinha uma relação, e conversando com ele, ele concordou em trabalhar comigo e me trazer, ser o meu sponsor. E aí eu virei funcionário dele durante um período, onde ele me trouxe. Parte desse negócio eu trouxe um acordo, a gente acabou fazendo um acordo ali, e eu trouxe negócios, eu trouxe trabalho. Então eu vim inicialmente com a H1B, mas já com a aplicação do meu Green Card feita. E aí, uma vez que o meu Green Card saiu, eu pude abrir empresa e terminar de desenvolver o que eu queria. Foi abrir a empresa, Ali, nesse sentido? Foi fácil? Tipo, foi straightforward? Como... Não, na verdade não, porque eu já tinha aberto empresa no Brasil e a verdade é que empresa nos Estados Unidos funciona bem diferente. A primeira coisa que você tem que fazer é falar com um tax lawyer. Você tem que falar com alguém que entende da área de tax para te indicar que tipo de empresa você deve abrir, qual é o regime. A primeira uma coisa que foi o que eu fiz. Aí consegui abrir uma empresa e aí depois você tem que resolver todas as outras partes burocráticas, que são seguro de responsabilidade, seguro de... tem uma série de seguros que você tem que ter, depende de que área você trabalha, você tem que saber a legislação do Estado, você tem que saber quanto você vai pagar de imposto, você tem que ter um bom contador. Essa parte é um pouco parecida com o Brasil, mas a parte de legislação é bem diferente, de impostos é bem diferente também, e você descobrir como é que funciona a relação entre o imposto da empresa e a sua pessoa física. No meu caso, eu abri uma LLC com pass-through, que é uma S-Corp, e me funcionou super bem para mim. Então, eu, sendo o primeiro sócio da minha empresa aqui, trabalhando sozinho, esse modelo funciona muito bem, ele é bem eficiente, do ponto de vista de imposto, inclusive, e me permite fazer uma série de coisas, me permite ter conta no banco, me permite ter contrato, contratar seguro, ter cartão no banco, tem uma série de coisas que como empresa você precisa. E depois que eu passei por esse processo e aprendi bastante, ajudei muitos brasileiros no mesmo processo aqui, inclusive, porque tem um caminho das pedras ali e, sei lá, acho que para o americano é mais fácil, para a gente nem é tão fácil assim, mas também não é muito difícil não. Então,
acho que parece super fácil, porque não é burocrático. Mas todos esses detalhes são coisas que, se você vacila, você toma na cabeça rápido, porque se você cometer um erro e o IRS vier atrás de você no primeiro ano, vai doer. Dá para ver que, assim, em linhas gerais, não é simples, né? Ou seja, então, assim, todo mundo coloca realmente um sonho e a gente vai trabalhar bastante hoje em falar um pouco disso, mas são cenários que requerem planejamentos e, principalmente, a gente vai trabalhar bastante e falar um pouquinho aqui, um pouco sobre o que acontece depois, mas já deu para perceber que, do ponto de vista de headhunter e do ponto de vista de um empreendedor, não é um cenário tão simples. E já que o Ale trouxe alguns pontos aqui, né, Bruna, conta pra gente, nesse ponto, o Ale já praticamente nesse processo, e eu também, como do outro lado, já viramos, a gente acha que a gente é expert, né, mas ouvindo de você, como é que foi? Qual é a tua opinião, assim? Quais são os tipos de vistos que você recomenda? Sei que você trabalha também com a Austrália, Canadá, então conta um pouco também, não só de Estados Unidos aqui. Então, vamos lá, eu acho que ninguém pode ser nunca expert em US Immigration Laws, em lei imigratória americana, porque é uma caixinha de surpresas, né? Você tem que lidar com diferentes agências, você tem que lidar com diferentes interpretações, então tem muito, quando você pratica a legislação americana, né, imigratória, você tem que estar sempre pronto a argumentar, você tem que estar sempre pronto a brigar, porque, na verdade, as interpretações mudam radicalmente dependendo de consulado, dependendo de agência. Então, assim, o Ale falando e você falando me deu um pouco de ideias, né, do que falar aqui sobre as opções de visto e por que a gente está focando tanto nos Estados Unidos, né, gente? Aqui só para vocês terem uma noção de números. E eu estou falando de números só porque, enfim, na verdade, a gente tem uma ideia de grandiosidade, mas não de tão grande que seja, né? Mas eu estou olhando aqui uma estatística dos 10 países que mais recebem imigrantes. Número 1 é Estados Unidos, com 50 milhões, isso foi em 2020. Segundo lugar vem a Alemanha, com 15 milhões. Então, você vê uma diferença gritante de 35 milhões de pessoas, né, vindo para somente um país, quando comparado com o segundo lugar. E os países que mais mandam pessoas para fora, né? Índia, número 1, com 17 milhões, número 2, México, com 11 milhões. Então, assim, os dois países que a gente, para quem está aqui nos Estados Unidos, são as nacionalidades que a gente vê mais, né? Indianos, mexicanos, e claro que a gente tem em quarto lugar China, com 10 milhões, e terceiro lugar Rússia, com 10 milhões. Eu achei que a China ia estar até na frente do México, por causa do tamanho da população chinesa, né? Mas, enfim, o que é 10 milhões para um país de 1 bilhão, né? Então, assim, por isso que os Estados Unidos, quando eu falo dessa questão da expertise, o quanto você sabe, ninguém nunca vai saber too much, porque é um país que, por conta desse volume de pessoas que querem entrar, existem várias maneiras, quer seja na lei, quer seja na prática, na interpretação da lei, que o governo faz para controlar esse número de pessoas que estão entrando, porque, enfim, todo país tem a sua soberania e quer proteger o mercado de trabalho para os seus nacionais, né? Isso, os americanos e quem, na verdade, já está residindo no país. Então, a legislação americana imigratória é muito antiga, tá? Ela é da década de 90, que para mim é muito antiga, porque, na verdade, houve várias já... Não só que a gente chama de waves, né, imigratórios, teve o wave chinês, que foi na década de 20, teve o wave dos mexicanos, foi na década de 80, e desde lá a gente tem muita wave de pessoas, por exemplo, agora a gente tem ucraniano, nós tivemos haitianos, tivemos dos países da América Central, só que a gente está falando, gente, de pessoas que estão procurando vir para os Estados Unidos para se proteger de algum tipo de perseguição política, governamental, o que quer que seja, né, de gangues. E hoje a nossa preocupação, hoje o nosso intuito é falar dessas pessoas que não estão procurando vir para os Estados Unidos por essa razão, e sim porque querem uma melhoria na carreira, querem uma melhoria salarial, querem somente uma melhoria de vida para os seus filhos, porque são, por exemplo,
fugindo da violência do Brasil, fugindo da violência de outros países da América do Sul. A gente tem nosso vizinho Venezuela, temos agora nossos argentinos tentando sair da Argentina por conta dessa política, né? E aí a gente não vai entrar na escolha política dos países, mas, enfim, que trouxeram o país para um limiar, que, enfim, não existe mais como você sobreviver no país, né? Então, a gente tem agora essa nova leva de pessoas da América do Sul, principalmente vindo para os Estados Unidos. Então, essa palestra de hoje, ela caiu como uma luva para muitas pessoas, ainda mais depois da eleição que a gente teve, né? Então, a gente vai ver que, a partir de 2023, a gente vê alguma mudança muito grande no número de brasileiros tentando, talvez, vir para os Estados Unidos. E aí, gente, como o Zucca falou, né? Outros países que eu já trabalhei, que tem um grande número de procura de pessoas tentando imigrar, que é o Canadá, Austrália e Reino Unido, são países que igualmente têm regimes imigratórios tão complexos quanto o americano, mas não são tão complexos como o americano porque eles não têm a subjetividade, tá? Então, como eu falei, a lei é muito antiga, mas as interpretações estão sempre modificando, tá? Pensando em mercado, cenário migratório. Oi? Se interromper assim, mas trazendo um outro lado de mercado, né? Pensando em mercado também, às vezes os Estados Unidos não é a única opção, né? Ele não é a melhor opção dependendo do que as pessoas estão buscando, dependendo da experiência. Então, naturalmente, dentro do planejamento, além de olhar para a parte de vistos, é realmente pensar no fit, né? No perfil, até porque os Estados Unidos, a gente tem como conceito, né? A cultura brasileira, ela tem muito impacto, mas, eventualmente, a Europa tem várias coisas super interessantes, a Austrália, várias coisas interessantes, outros países na América Latina ou até México também. Então, às vezes, não é só os Estados Unidos. Então, é interessante pensar sobre outros âmbitos também que são relevantes. Claro, os Estados Unidos não é o único lugar do mundo. E outra coisa, né, Zucca? Principalmente se você tem uma profissão que tem uma legislação por trás disso, existe uma associação que você tem que ter uma licença para praticar. Por exemplo, se você é médico, você tem que pensar o número de anos, o investimento financeiro que você vai ter que ter para praticar medicina nos Estados Unidos. Talvez é mais fácil você ir para a Alemanha, para ir para o Canadá. E assim, eu estou falando por cima porque eu não entendo nada da área médica, mas assim, se você é uma pessoa de business, é muito mais fácil você conseguir se relocar. Se você é um engenheiro, talvez não tanto. Então, isso que o Zucca falou é muito importante. Número 1, né? O que você quer fazer? Número 2, se o país ele vai te oferecer para você e sua família o que você busca, porque, gente, uma coisa eu acho que eu e o Zucca e o Ale, a gente pode falar, que a gente trabalha muito. E claro que eu não estou dizendo que nos outros países não trabalham, mas aqui a cultura do americano é bem o que você o que você oferece profissionalmente também. Então, acho que e o europeu ele tem uma visão mais distinta. Mas é isso que o Zucca falou. A questão do visto, né, é primordial, claro. Você tem que, assim, eu não recomendo, por exemplo, ninguém vir para os Estados Unidos para se aventurar, porque é uma aventura que vai ser cara. Então, o planejamento é muito importante. O que eu vejo muito, assim, o primeiro conselho que eu dou para quem quer vir para os Estados Unidos é, como eu falei dessa questão da complexidade da legislação americana, é que o brasileiro, quando a gente fala de visto, a gente tem, inclusive eu vou até falar por mim, né, antes de vir para cá, quando você fala em visto, você pensa em quem que pode ajudar você, um despachante. Fala, não, vou pegar um despachante que vai fazer aqui o meu formulário e vai dar tudo certo. Ninguém tem essa ideia, isso é mais uma questão cultural também, porque no Brasil, como a gente não tem esse número tão grande de imigrantes, a gente não pensa que tem que ter um advogado por trás de uma aplicação de imigração, porque é uma coisa administrativa, que você vai direto, faz o formulário e dá tudo certo. Então, primeiro conselho que eu dou se você quiser realmente saber se você qualifica para um tipo de visto, quer seja através da sua companhia, quer seja individualmente, procurar um advogado que seja licenciado nos Estados Unidos, né, que tenha uma licença americana.
Não, por exemplo, um advogado que está no Brasil e fala que tem experiência, faz o visto. Eu já vi muitas coisas dando errado. Pode ser que dê certo, mas já vi muitos processos dando errado com relação a isso. E, claro, esse profissional nunca vai ser responsável eticamente pelo processo que vai dar errado para você. Então, esse é o primeiro conselho. E aqui vou voltar pelo que a Raquel falou, né, quando a gente teve a preparação da palestra, quando a gente falou dessas letras, dessas siglas, né? Então, a legislação americana, os vistos não só de não imigrante, que são os vistos temporários, mas os vistos imigrantes, que é comumente conhecido como green card, eles são divididos por letras e números, né? Combinação de letras e números. Então, existe, gente, a gente chama de sopa de letrinhas, existe visto de A a U, tá? Não tem Z, mas tem U. Então, existem muitos tipos de visto e existem subcategorias dentro desses vistos. Então, eu separei aqui para vocês os vistos principais que vocês podem usar para vir para os Estados Unidos trabalhar, tá? E aí, esses vistos, tem alguns que você pode se autopatrocinar, e tem outros vistos que você vai precisar de um patrocinador, de uma empresa americana ou um indivíduo americano. Zuca, acho que tem que voltar o slide, que eu ainda estou no outro. Para você dar uma olhadinha. Ah, tá, ótimo, para você dar uma... Ok, e se eu estiver falando muito, Zuca, Raquel e Ale, podem me interromper, tá? Porque eu consigo falar. Agora, o foco, eu acho que vamos pôr a sopa de letrinhas mesmo, pensando em alguém que está se preparando para se expatriar, ou como poderia vir, e talvez o outro lado, como o Ale fez, talvez de alguém que já tem a empresa ou planeja uma abertura de empresa, quais são os tipos de visto para expatriar alguém, né? De uma certa forma. Beleza. Então, vamos lá. Como a gente está falando em português aqui, acredito que o nosso público é brasileiro, né? Então, assim, existem alguns vistos que estão listados aqui, os brasileiros não irão qualificar. Por exemplo, o primeiro deles vai ser o visto E3, que é um visto somente para quem é australiano. Então, se você é brasileiro e tem uma cidadania australiana, você pode qualificar para esse visto. Ele é muito parecido com o visto H1B, que o Ale falou, é um visto que tem uma cota anual, mas essa cota anual ela nunca é met, assim, não existe muitos australianos vindo para cá. Então, se você é australiano, você pode vir para os Estados Unidos com esse visto a qualquer tempo do ano. É o mesmo para europeus? É o mesmo para europeus? Não é diferente. Eu vou chegar nesse do europeu. É somente para australiano esse, só, ok? E você tem que ter uma oferta de emprego, no qual esse emprego tem que ser uma posição especializada, no qual requer pelo menos um bacharelado e uma ocupação específica. E nesse tipo de processo, o empregador, no caso, ele vai ter que se comprometer a pagar um salário que é acima do salário a ser pago para outro profissional naquela área metropolitana, onde o seu local de trabalho está localizado. Isso justamente para proteger, né, o salário, proteger o mercado local. Mas esse você precisa de um patrocinador. O segundo que você precisa de um patrocinador, quer dizer, que você, como somente brasileiro, não se qualificaria, seria o visto TN, tá? Que é o visto do NAFTA. Ele somente canadenses e mexicanos se qualificam para esse tipo de visto. E esse tipo de visto tem que ter também um patrocinador americano, e você tem que ter uma ocupação que está listada na lista de profissões da lista do NAFTA, que são engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, management consultant, que é meio que o catch-all category, que é uma categoria que pega mais ocupações e so forth, né? E para frente. Então, se você não é mexicano ou canadense, Bruna, se a gente focar em brasileiros hoje, o que é o caminho? O que você sugere os dois principais? O que mais você tem visto? Ok, vamos lá. Sou brasileiro, tenho uma empresa. O que é que eu poderia fazer? O L1 é o mais comum, e no L1 você tem que mostrar que a sua empresa tem pelo menos 1 ano de existência nos últimos 3 anos, antes de você abrir uma subsidiária ou uma companhia afiliada nos Estados Unidos. E aí o que o Ale falou é muito importante, falar com um contador, com um advogado especializado
em tributos para entender qual é o melhor tipo de entidade a ser aberta nos Estados Unidos, mas nesse tipo de visto você pode ter ou a empresa brasileira como matriz da empresa americana ou vice-versa, ou o dono da empresa brasileira, os donos da empresa brasileira terem pelo menos 50% mais um de votos da empresa americana. Então, nesse visto, tudo que você tem que mostrar é que você tem um grau de gerente, de executivo ou de uma pessoa que tenha um conhecimento específico dos produtos, tecnologias, processos da empresa. Então, nesse processo tem que existir, sim, uma oferta de emprego de uma multinacional que tenha uma empresa qualificada nos Estados Unidos. Desse tipo de visto, o cônjuge pode trabalhar, filhos menores de 21 anos podem ser acompanhantes, e, assim, como é um visto que ele tem várias opções dentro dele, por exemplo, se é uma empresa nova, é o New Office, se é uma empresa que tem mais do que 25 milhões de venda, ou mais de 1.000 funcionários, ou já fez mais de 10 vistos blanket, vistos individuais L em um ano, pode tentar um blanket. Então, assim, existem várias subdivisões, mas, de uma maneira bem genérica, esse é o visto que é mais conhecido, tanto você ter na sua própria empresa, quanto você trabalhando para outra empresa que tem uma multinacional. Só que, claro, a empresa que está no Brasil, a empresa que está em outro país, ela tem que continuar aberta. Isso é o mais comum. Bruna, Segundo mais comum. a gente vai precisar seguir no timing aqui, senão eu sei que a gente começou atrasado, mas só para você pegar talvez alguns pontos e a gente não deixar de passar pelo próximo slide, tá? Tá. Para te guiar aqui. Ok, vou pegar mais uns dois só e ser bem rápida. O segundo seria o visto H1B, que o Ale falou, mas só que esse tipo de visto, de novo, tem que ter uma oferta de uma empresa. Então, o que acontece muito? Estou no Brasil, como é que eu posso ir? Não tem como não ir se você não tiver esse visto. Então, o visto H1B é o mais comum se é uma empresa qualquer nos Estados Unidos que quer contratar você. O problema do visto H1B é que ele tem uma cota anual, tá? Se você for trabalhar para uma empresa privada, se você for trabalhar para, por exemplo, uma universidade, for trabalhar para um hospital que tenha convênio com a universidade, não se precisa se preocupar com a questão da cota anual. Só que com essa cota anual, o que acontece? Existem somente 20 mil vistos que podem... Meu Deus, 85 mil vistos que podem ser emitidos por ano, 20 mil para quem tem um mestrado de uma faculdade americana e o resto para todas as outras pessoas, e mais de 200 mil pessoas aplicando para esse visto. Então, a chance de ser selecionado na loteria desse visto é em torno de 30%. E aí, essa relação de mercado que eu comentei, que muita gente acha que é simples, alguém vai me contratar e eu entro no H1B, mas não é tão simples. Para o contratante que está desse lado aqui, existe um processo de aprovação, existe um custo de aprovação, então é muito mais simples, naturalmente, você buscar alguém no mercado local por esse fator, né? Então, assim... Correto, importante correto. E aí existe o timing, né, Zuca? Só pode dar entrada em março do ano. Se você for selecionado para o próximo ano fiscal, para começar a trabalhar em outubro do ano fiscal, quando o ano fiscal começa. Então... Muita gente, assim, parte do que a gente quis trazer um pouco para hoje também, muita gente começa com um sonho, acha que vai ser fácil, começa a investir, busca um advogado, e eventualmente faz todo um trabalho, faz processo de seleção, e aí chega no final, gasta um tempo e não consegue fazer nada disso, porque chega no momento e tem que ir para o visto e não tem o visto. Então, acho que primeiro, antes de tudo, para as pessoas que atualmente estão buscando essa expansão de carreira, esse trabalho de realmente planejamento e entender quais são os custos são muito importantes para criar a realidade de o que vai ser o processo. Então, aí, você já falou, é um ano a mais para eventualmente conseguir receber o visto se for aprovado, né? Então, enfim, não é um processo simples, eu acho isso que é importante. Correto. E eu vou só adicionar aqui um ponto muito importante, que eu já recebi várias pessoas que me mandam e-mail falando assim, olha, eu recebi esse contato desse recrutador, e assim, na assinatura aparece como se fosse um recrutador de uma empresa multinacional, e esse recrutador está me pedindo para eu depositar tanto na conta para processar o meu visto H1B. E é isso que o Ale falou, nesse tipo de visto, o estrangeiro não pode pagar nada.
Quem tem que pagar é a empresa. Então, se você receber um e-mail desse, com certeza é alguém tentando tirar dinheiro de você, porque empresas sérias não irão fazer isso, tá? Para esse tipo de visto. Um outro muito interessante para quem não tem oferta de emprego, mas que tem um currículo excepcional, um currículo que vai trazer algum benefício para a economia americana, para o meio ambiente americano, para a condição de trabalho do americano, é o visto EB2 National Interest Waiver, que é o queridinho agora de muitas pessoas. Por quê? Porque é um visto que você pode ser totalmente independente e ele é um green card, tá? Todos esses dois outros vistos que eu falei são vistos temporários. O EB2 National Interest Waiver, não. Ele vai dar um green card, tá? Então, com o green card, você está livre para trabalhar para quem você quiser. Claro que é um processo mais longo, existem vários requerimentos que eu não acho que a gente tem tempo para entrar em detalhes, mas ele é uma boa opção. Eu ia falar, só um ponto que eu ia falar, assim, é importante você entender, a gente trabalha muito com startups, tá? Elas estão em crescimento, muitas delas receberam realmente um aporte de capital já em seed ou séries A, séries B, e esse geralmente é um visto, uma situação onde naturalmente muita gente que realmente tem um nível acadêmico, né, tanto na área de tecnologia, ou eventualmente de saúde, ou que eventualmente fizeram um processo de já terem vindo antes para estudar fora, né, e tiveram um MBA, ou um PhD, ou realmente, enfim, algo realmente nesse sentido enfim, que se defina que a maior parte da população não tem aquele nível de educação, essas pessoas realmente têm um trunfo bem importante aqui, e naturalmente, pensando nesse nicho, voltando para um ponto da lei que ele trouxe, essas são as pessoas também que as empresas americanas ou grandes empresas estão buscando, né? Então, quando a gente olha o que vem acontecendo com nova economia, você vê um grande volume, né, das profissões do futuro estarem ligados à estatística, estar ligado a dados, estar ligado à matemática, estar ligado à programação, à tecnologia, tudo isso é extremamente relevante e esse pool de pessoas pode entrar aqui de uma forma bem interessante. Então, a gente, obviamente, em Houston, o EB sempre foi usado muito para oil and gas, para aquele nível de profissional que realmente tinha mestrado, PhD, etc., para petróleo, para oil and gas. A mesma coisa se aplica hoje para o mercado de nova economia. Então, acho que esse é um ponto bem importante que quando a gente traz essa relevância de mercado e onde faltam profissionais no exterior, eu acho que esse é um ponto importante para os brasileiros entenderem. Inclusive, em janeiro desse ano, como o presidente passou uma ordem querendo atrair, no caso, profissionais gabaritados, eles adicionaram interpretação adicional, no caso de AB2NW, para entrepreneurs, né, para pessoas que estão investindo nos Estados Unidos. Então, o ganhar grants, o ganhar awards, isso é um dos tipos de prova que esse empresário pode demonstrar como prova desse interesse nacional no tipo de investimento que essa pessoa está fazendo. Então, como você falou, não só oil and gas, mas tecnologias, saúde, meio ambiente, até mudanças sociais, isso são bem importantes para o âmbito do EB2NW. Eu vou fechar aqui rápido, 2 minutos. Esses são os tipos de green card, EB1, EB2, EB3. O EB1, você pode se autopatrocinar se você tem habilidades extraordinárias, tá? Mas se você não tem habilidades extraordinárias, mas você veio com L1 para os Estados Unidos como gerente, por exemplo, e você tinha posição de gerente no Brasil, você pode fazer um visto de EB1C, de gerente multinacional, só que tem que ter o patrocínio do empregador americano. E se você trabalha para a universidade, ou você é pesquisador e você é considerado outstanding, você também pode fazer um EB1, mas através de um patrocínio. O EB2, ele naturalmente, por lei, normalmente um processo de
de recrutamento para um profissional local é requerido, só que existe a exceção que é o National Interest Waiver, o NIW, o NW, tá? O bem conhecido. E o terceiro é o EB3, que é uma categoria mais que abrange todas as profissões. Nessa daqui tem que existir a oferta de trabalho, tem que existir a tentativa de contratação local, e se não houver, aí sim pode ofertar a posição para o estrangeiro, e tem que haver um patrocínio de uma empresa americana. Só para eu fechar, eu recomendo vocês olharem também a opção para quem não tem certeza, para quem quer testar os Estados Unidos, vir com visto de estudante. Existem opções de visto de estudante que você pode ter permissão de trabalho. Então, enquanto estiver nos Estados Unidos fazendo essa pesquisa, né, tentando essa adaptação, vendo se realmente é algo que vale a pena ser investido, o visto de estudante é uma boa opção. Só que no visto de estudante, o cônjuge não pode trabalhar, já que se você for para o Canadá com visto de estudante, por exemplo, o cônjuge pode trabalhar, e é isso que muita gente faz. Prefere ir para o Canadá, fazer esse investimento, do que vir para os Estados Unidos, porque, enfim, os dois podem trabalhar. Muito bom, Bruninha. A gente vai voltar nesses pontos aqui, só para a gente não realmente... Isso está claro que não é um assunto simples e, naturalmente, que precisa de ajuda de profissionais como você para ajudar. A gente vai passar os contatos depois. Então, acho que, enfim, é um processo que requer um planejamento bem importante aqui. E a gente falou bastante nesse ponto, né? Acho que todo mundo, de uma certa forma, acaba tendo um step back, né? Tem um step back, não só com o mercado, vou passar um pouco mais rápido para cá, mas eu queria muito perguntar, tanto para devolver para a Bruna e para o Ale isso, mas como é que foi para vocês, né? Eu acho que tem um ponto importante que, Bruna, você veio como um L1, como um L2 no primeiro momento, mas Ale, você teve que ter algum tipo de step back? Como é que você pensou realmente no processo do que tinha no Brasil para você, na oportunidade para a empresa, na tua mudança de carreira? O que foi? Teve um step back nesse sentido para você? Depois pergunto para a Bruna, e quando que esse retorno desse step back aconteceu para você aqui nesse movimento? Não sei se você está perguntando um step back em relação a... Em geral, assim, às vezes naturalmente a gente tem vários step backs, eles podem acontecer Sim, entendi. Na verdade, teve sim, teve vários. Eu acho que, para mim, o primeiro mais difícil de lidar foi, e eu acho que isso é verdade com vários brasileiros que eu conversei, tudo bem, todo mundo sabe quanto que o dólar custa em relação ao real, mas ninguém sabe viver num país assim. Você não sabe qual é a relação do custo de aluguel, carro. Tem uma hora que parece barato, tem uma hora que parece caro, tem uma hora que você acha que está ganhando um salário, você fala, caramba, esse salário é super alto, na verdade não é. Financiamento, parcela. Você não sabe negociar o seu próprio salário direito, porque você não sabe qual salário que é pago. Esse ajuste para você conseguir olhar e falar, ok, agora eu estou conseguindo, entendi a relação dos meus gastos versus o meu ganho, demora. E durante os 2 primeiros anos, era para mim uma coisa assim, se começar a dar errado, eu pego minhas coisas e vou embora. Era assim, porque se começa a dar errado muito rápido, e o tamanho do buraco que você cava ali é rápido. Então, esse foi o primeiro setback. Tipo, eu estava confortável financeiramente no Brasil, passei a estar extremamente desconfortável nos Estados Unidos e ralei pra caramba para conseguir voltar a me sentir confortável, e daí depois você consegue navegar com calma. Versus alguém que cresceu aqui e não tem esse problema. E eu não quero te interromper, mas esse delta, você está toda hora, de uma certa forma, pensando de novo. A Bruna trouxe cenário político, segurança, a gente falou de família, mas esse delta está toda hora, você está comparando. Eu estou perdendo isso aqui, mas que eu estava extremamente confortável, mas eu não tinha isso, mas eu estou ganhando. Todas essas coisas são intangíveis e as pessoas às vezes não entendem ou não processam bem essa relação, né? E tem uma mudança de mentalidade. Quem vem de São Paulo está acostumado a morar em prédio e ter os filhos em escola privada. Depende para onde você for nos Estados Unidos, não é essa vida que você tem que buscar. E se você tentar buscar essa vida, você não vai gostar, você vai quebrar a cara rápido. No meu caso, que ajudou muito, e honestamente foi para mim, foi até uma surpresa. Surpresa no sentido que eu não busquei isso, aconteceu, que é a ajuda de outros brasileiros que estavam já nos Estados Unidos há mais tempo que eu e puderam me ajudar a navegar nesses problemas
coisa que você precisa ouvir de outro brasileiro. Não tem, um americano não entende. Outro estrangeiro não vai entender. Tem que ser um brasileiro. E a gente só entende quando a gente está aqui, né, Ale? Que é uma coisa fácil. O brasileiro também do outro lado não entende. Você conta história, só vê o sonho americano, só vê as coisas Eles bonitas. só pensam, você pagou $30 numa refeição que custou R$150. Ok. Isso não é assim que quem muda para os Estados Unidos pensa. Você precisa realmente pensar de outro jeito. E, Bruna, do teu lado, como foi? Primeiro, assim, você teve um aspecto super importante que eu não, a gente acho que nunca falou, mas a tua história no Brasil, como é que foi para você, como esposa de expatriado, vir fazer esse movimento? Ou seja, a Cris, né? A gente também teve aqui dentro de casa, o Ale também, tem um aspecto de chegar com família, você cuidar das coisas, tem o papel de mãe, tem o papel de tudo, tem o papel de pai também, que vem no meio, né? E todas essas premissas se misturam sem ter ajuda, né? Num lugar novo. Como é que foi para você esse processo? Eu acredito que para mim, como na verdade eu nunca pratiquei direito no Brasil, eu me formei e vim, então eu nunca me senti uma advogada brasileira, assim, eu sempre me senti bem mais americana, porque eu tive que voltar para a faculdade, mas assim, e aí a minha visão é mais assim como mulher, né? Eu voltei para a faculdade, estava grávida, fiz a faculdade com criança pequena, sem ajuda de família, e aqui nos Estados Unidos, se você é classe média, você não vai ter uma ajuda de uma empregada, você não pode ter babá, então meio que é uma função que você está a todos os lados, né, tentando ser uma profissional, tentando entrar no mercado de trabalho, tentando aprender inglês, tentando cuidar de criança. Então, assim, na verdade, eu nem lembro mais das dores, eu só lembro que eu cresci muito com isso, mas o que eu lembro muito, assim, para mim, o que hoje ainda é algo que eu acredito que ainda existe um pouco de resistência no americano, e eu não sei, de novo, é a minha experiência como profissional da área do direito, né? Como eu lido com a palavra, como eu lido com a escrita, tudo em inglês, e a gente está num estado, que é o Texas, que é bem mais conservador do que outros estados, então os meus colegas, por exemplo, eles estão lidando com uma mulher latina, que não é uma latina de segunda, terceira geração, é uma latina que imigrou, então a primeira língua não é inglês, é português, então a gente vai ter sempre o sotaque, né? O inglês nunca vai ser perfeito, então o que eu ainda sinto assim um pouco é essa resistência da aceitação e a necessidade de sempre você demonstrar que você pode ser tão bom quanto um nativo. Então, assim, eu acho que quem está vindo tentar aqui nos Estados Unidos fazer parte da cultura, eu acho que você realmente, quando chegar, tem que realmente deixar essa cultura. Não você deixar de ser brasileiro, mas entender a cultura americana, abraçar isso, ser parte da cultura e não se isolar, porque quanto mais você se isola, mais estrangeiro você fica. Você já é um estrangeiro, então a gente tem que tentar ser menos estrangeiro. Boa, muito bom. Acho que ela levantou a mão, Alex. Eu só queria complementar o que a Bruna está falando. É realmente diferente para a mulher e para o homem a experiência. Eu vim com minha esposa e é bem diferente como você lida com filhos, escola e essas questões. E se você trabalha ou não. Uma coisa que eu ia comentar sobre, até voltando ao assunto que eu falei, tem a ver com a esposa aqui no caso, muita família vem, está acostumado aos dois trabalharem em casa, e quando chega aqui, só um deles pode trabalhar no começo, ou por causa do visto, ou por causa da profissão. No meu caso, a minha esposa também era formada em Direito, mas a realidade é que para ela trabalhar aqui, ela tem que se formar de novo em Direito. E quando a gente chegou, só que a gente se viu com esse problema, dava a gente ter visto antes, mas a gente não viu, e aí a decisão não dá para pagar uma faculdade de novo, vamos ter que planejar diferente. E aí isso tem um impacto, o homem versus a mulher, cada um tem uma situação diferente por históricos diferentes. E aí, Ale, eu acho que tem sempre a questão da readaptação, né? Por exemplo, eu tenho muitas amigas advogadas que vieram para cá já no seu late 30s, 40s. Então, assim, ninguém fala, eu não vou voltar para a faculdade E aqui, gente, tudo é muito caro. Você vai pagar a faculdade de Direito, você sai com dívida. Você vai para uma faculdade de fazer um MBA, você sai com dívida enorme. Então, assim, você tem que pensar, vale a pena para a minha família fazer esse investimento de tempo e dinheiro? E, às vezes, você pode até tentar uma profissão
que pode ser tão bem paga quanto você ser um advogado, por exemplo, você pode ser um paralegal, se você só tem o direito, você pode trabalhar com compliance. Então, assim, existem maneiras de readaptação que não necessariamente vai ser aquela sua profissão, né, que você tinha em mente. Pode tirar outra profissão. Minha esposa começou a explorar essa ideia, começou a se formar numa profissão que não tinha nada a ver com a profissão original. E nos Estados Unidos, por um lado, até algumas profissões é fácil. Você faz um curso de 1, 2 anos, você consegue exercer uma profissão. Muita Correto. gente faz um empreendedorismo, né? Vou deixar até a Rá tinha algumas perguntas que eu acho que são interessantes, justamente sobre esse aspecto, porque a gente fala um pouco de não só planejamento, mas também a vinda, né? Tem umas suas complexidades, tem com certeza formas, as pessoas conseguem, as pessoas são felizes, mas o fato de 40% das pessoas não darem certo, né? É muito parecido com a mesma coisa no lado de 50% das contratações externas não darem certo, e principalmente pelo processo de adaptação, né? Então, tem um ponto importante, deixar você trazer algumas perguntas aqui. A gente acabou começando 10 minutos atrasado, a gente vai passar um pouquinho mais que 10 minutos para a gente passar de 2, 3 pontos importantes aqui. Mas, boa, não, acho que é isso, tendo esse gancho, né? Acho que essas questões de adaptabilidade são mega relevantes. E, de novo, não é só sobre uma decisão solitária, né? Quando, lógico, até pode ser se você, de fato, né, é sozinho, mas se você tem família, obviamente é uma decisão aí comparada e bem pensada e bem planejada, né? E aí, passando aqui, acho que para a gente finalizar, né, Zucca, assim, da perspectiva aí de como headhunter, então, né? O que você... eu pulei, né? Acho que primeiro era aqui da Bruna, mas a gente pode inverter. Podemos passar por dicas Bruna, finais aqui. Vamos passar aqui por essas... Isso. As dicas finais são assim, qual é a dica, talvez, do headhunter, de sócio aqui internacional, a dica do Ale, e deixar para a Bruna também finalizar. O que você diria aí como uma cereja do bolo, Bruna, da perspectiva, né, como advogada aí, qual seria a sua grande dica e contribuição para quem está, né, tanto no aspecto profissional ou de abertura aí de querer expandir o negócio, de levar um negócio? Qual seria a sua dica de ouro para essas pessoas? Para mim é não se desesperar. Essa é a minha dica. Eu vejo muita gente tomando decisão sem planejamento, muita gente tomando decisão somente em sonho. E, de novo, eu volto para a minha primeira frase: esse sonho pode sair muito caro. Tá? Então, essa é a minha dica, de você fazer o planejamento, procurar profissionais gabaritados, que tenham experiência e que possam aí andar de mãos dadas nesse caminho. Até networking, né? Pessoas, então usem tempo também para conhecer, pedir a ajuda de amigos para pessoas que vieram. É muito normal a gente ter sempre pessoas aqui também que procuram para pedir dicas mesmo, e para quem está dando dica, a melhor dica é falar a verdade, vai direto ao ponto, não, enfim, é mais importante para as pessoas saberem a realidade do que eventualmente só o American Dream. Falar dos amores e das dores, e eu acho que tem um pouco dessa desconstrução, muitas vezes dessa romantização, né? Tem muita coisa boa, de fato, mas é trabalhoso, é uma decisão importante, é uma decisão que precisa ser realmente bem costurada, bem pensada. E, Zucca, na tua perspectiva como headhunter, que dica de ouro você daria aí para quem está também com esse desejo? Eu acho que hoje a gente vem falando muito nisso na carreira, né? E até seria muito interessante ter a visão também do Ale, também aqui, depois como contratante, tudo que ele já fez um pouco também com a Zebra, mas especificamente acho que a gente tem que pensar que a carreira hoje ela não segue um caminho só, né? As pessoas hoje pensam muito de novo. A gente está falando com um público executivo, mas eu vou falar também num público jovem, de nova economia, pessoas que estão saindo da faculdade hoje, de um outro perfil de empresas, né, que não necessariamente são as empresas que todo mundo conhece. Eu acho que tem um lado que todo mundo viu e tem muito na cabeça, que o caminho é vir para trabalhar numa grande multinacional, e acho que a dica não é só esse caminho, né? Então, acho que principalmente entender existem outros caminhos,
muita gente que vem e faz carreira internacional, e aí damos exemplos de alguns cônjuges, né? Hoje a Cris também vem buscando na nova carreira dela, depois de mãe, uma série de coisas, talvez uma venha empreendedora, que ela nunca imaginou. Então, as pessoas também podem pensar como empreendedores nesse sentido, em buscar esse caminho, mas principalmente eu acho que esse caminho de, talvez, para quem hoje está no momento, você fez essa pergunta para mim off-camera aqui, mas acho que quem está numa idade que realmente já tem uma maturidade, tem um custo de oportunidade hoje menor, né, na vida, porque já conquistou muitas coisas no Brasil, então ou faz uma autopromoção e realmente vai investir parte do que ganhou no movimento que talvez demore mais para ter que retorno, mas para quem está no momento de ascensão na carreira, buscar realmente a educação é um caminho muito importante. Então, eu acho que tem muita gente, cada vez mais a gente vê mentes brilhantes vindo para cá, que não é só um ativo das pessoas que estão em uma classe social alta no Brasil, então realmente buscar essa transição, esse aprendizado aqui nos Estados Unidos, para depois voltar e aplicar isso no Brasil, e aí criarem empresas incríveis que estão sendo criadas em nova economia, recebendo aporte, já saindo com o aporte dessas empresas aqui, e naturalmente empregando gente, virando realmente, fazendo algo muito relevante. Então, acho que tem uma onda de nova economia super interessante, e para isso ser gerado, para novas empresas surgirem, começa pelos founders. Então, acho que tem um caminho de custo de oportunidade para os jovens super interessante, de já pensarem sobre esse aspecto logo na carreira. Boa, muito bom. Maravilha. Ale, na tua perspectiva, então, aí como empreendedor, né, qual que é a sua dica de ouro para quem também está nessa pegada de querer, enfim, empreender agora? Eu ia dar a dica de fazer conexão network com os brasileiros, mas o Zuka roubou minha dica, eu vou dar outra. Eu acho que é vir com a cabeça aberta e estar preparado para o fato que morar no exterior não é para todo mundo. Nem todo mundo, e tudo bem, isso que eu quero dizer. Você não precisa dar certo só porque você veio para o exterior. Você veio para cá, não gostou? Volta para o Brasil. Eu conheci muita gente ao longo dos anos e nem todo mundo está satisfeito em morar aqui. Então, não é para todo mundo. Você não vai saber se é para você até você vir e morar. Tem coisas que você vai gostar, tem coisas que não vai. Quando eu fui mudar para San Diego, eu comecei a falar com um monte de gente que eu tinha contato em San Diego, alguns brasileiros, alguns não, perguntando como é que é a vida em San Diego. Eu queria saber a opinião deles. Lembro de uma brasileira que começou a falar para mim que ela odiava San Diego. Ela era do Rio e ela odiava. Aí eu pensei, talvez para ela é ruim, mas talvez para mim seja bom. E eu tô aqui e eu não odeio San Diego, eu amo San Diego. Então, são perspectivas diferentes. É bom você pegar as perspectivas, mas esteja com a cabeça aberta para talvez dê errado, talvez dê certo. Eu acho que esse é o ponto importantíssimo aqui, de novo, que assim como na carreira, a gente tudo uma questão de você pensar em todos os ambientes e tudo pode ter um começo, meio e fim, né? E quando eu acho que aqui, depois que você chega, que é o próximo webinar, a gente vai falar de adaptação, né? E uma série de coisas aqui, tanto adaptação para contratar executivos aqui, adaptação de chegar aqui como executivo. Então, acho que tem vários aspectos muito importantes, que são as questões de você fazer esses agreements e não deixar de pensar na família, e você realmente pensar em tudo que você está colocando, o que é um começo, meio e fim, que é positivo, e você renovar esses ciclos, né, a cada uma dessas etapas, porque o começo é muito duro, assim como empreender, o começo é muito duro, assim como mudar de país, e vão ter peaks and valleys, né, vão ter pontos altos e pontos baixos, e a resiliência natural do brasileiro é o que faz a diferença para se manter aqui. Então, enfim, acho que esse aspecto é bem importante para pensar que tem várias etapas desse sonho, né? Enfim, deixo com esse gostinho aí de quero mais para o próximo. Muito bom. Que, sim, né, Zuka, super... Acho que o gancho aí para o nosso próximo encontro, né? As competências aí de adaptabilidade, resiliência, né? Um tanto aí de inteligência emocional, tem muita coisa aí para colocar no pacote também, né? E que com certeza ao desenvolver assim a chance, obviamente, de uma adaptação ela é muito maior, né? Muito bom. Acho que o Alex. Manda aí.
Apertei sem querer, gente, desculpa. Fica tranquilo. É round table mesmo. Você foi sem querer ou você apresentou para... Foi sem querer, desculpa. Então tá foi bom. sem querer? Boa, muito Bom, bom. muito bem. Vai lá, Zucca. Queríamos agradecer a todos, como a gente já passou do horário aqui, vou fazer um hard stop, mas pensando aqui, naturalmente está o QR Code de todos aqui na tela, estamos super disponíveis, estão precisando de ajuda com desenvolvimento de tecnologia, ou querendo, né, enfim, conversar mais, tem o Ale aqui super aberto, Bruna também já sabem, mais que especialista aqui em immigration, quer falar de carreira, mentoria, o que eu faço desse momento, ou eventualmente se você estiver expatriando alguém ou sendo expatriado e quer realmente uma ajuda, conte comigo ou com a Rá, tá bom? Obrigado, pessoal, pela presença. Agradeço muito aos amigos aí pela participação, Ale, Bruna e Rá. Legal, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada que os aqui com a gente, né? Obrigada, Fábio mandou aqui um obrigado por compartilhar, excelente. Obrigada, Fábio. Então é isso, gente. Muito bom. Até a próxima, então. Vamos deixar. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Gente.